partir dessas descobertas reveladas hoje pela Polícia Federal, para mudar o Exército Brasileiro e até o Ministério da Defesa, né? Thales, vamos nessa então? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Então, seja o noticiário permitir. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder nesse primeiro bloco, Thales, é quais são as minúcias, a cronologia e os atores do golpe frustrado? Então, vou te pedir ajuda para ir reconstituindo os fatos que estão narrados. Vamos lembrar, tudo que a gente está falando aqui, ou praticamente tudo, é baseado no documento que a Polícia Federal encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, e que o ministro tornou público na manhã desta terça-feira, né? Então a gente está citando, tudo que a gente está citando aqui vem de lá ou vem de apurações paralelas feitas pelo Tales e por mim, né? Bom, o primeiro grande fato que a gente tem que lembrar e colocar em evidência aqui que aconteceu no dia 12 de novembro de 2022, após, portanto, o resultado ser anunciado, conhecido, o resultado da eleição, do segundo turno da eleição presidencial. Já se sabia que o Bolsonaro tinha sido derrotado e que o Lula havia sido eleito. E aí acontece uma reunião simplesmente na casa do general Walter Braga Neto, que vem a ser, era o vice do então candidato derrotado Bolsonaro como a presidente da República, general quatro estrelas, que é a mais alta patente do Exército Brasileiro, havia sido interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo Temer, pelo Etchegóin, pelo Jungmann, onde nasce a serpente, e havia sido ministro do governo Bolsonaro também. Então, era a figura de mais alta Foi patente. ministro da Defesa, se eu não me engano, não? Exatamente. Entre outros cargos ali, né? Depois ele foi para a Casa Civil, tal, mas Isso. foi ministro da Defesa. Teve o Exército, as Forças Armadas todas na sua mão. E é uma figura muito influente, né? Sempre foi considerado, tanto que foi nomeado interventor no Rio de Janeiro, quando teve a intervenção federal na segurança do Estado, eh, por obra e graça de Michel Temer, em 2018. Pois bem, o anfitrião, então, era o Walter Braga Neto, que já mostra o papel fundamental que ele tem nesse processo. Além dele, participaram da reunião o tenente-coronel Mauro Cid, que era o chefe de ordens, né, a ordenança do presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, cara, o braço direito dele, que falsificava certificado de vacina, que cuidava de vender as joias que ele tinha ganhado dos preços dos príncipes árabes e por aí vai. Era uma pessoa de extrema confiança do Bolsonaro e está preso, né? Pelo seu envolvimento em muitos crimes cometidos durante o governo Bolsonaro. Além desses dois, que são personagens mais conhecidos, estavam presentes o então Major Rafael Martins de Oliveira, cuja origem são as Forças Especiais do Exército, chamados Kids Pretos, com perdão da expressão, quem inventou essa expressão foram eles, não fomos nós, a gente só traduz. As Forças Especiais, depois o professor Chico pode explicar melhor, mas elas são a tropa de elite do Exército. Elas são deslocadas para operações as mais perigosas, que requerem maior treinamento, desde infiltração junto ao inimigo, que me parece ter sido o caso, né? Na falta de inimigos fora da fronteira, eles inventaram um interno. E o outro era o tenente-coronel Ferreira Lima, que também é um Kid Preto, também chegou a comandar a Força 3 lá na Amazônia, que é a principal força mais estratégica de defesa na Amazônia, já no governo Lula, que havia sido foi exonerado em fevereiro desse ano, depois que vieram à tona informações também da Polícia Federal de que ele havia participado
de operações para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, né? Ele, junto com o tenente-coronel Rafael, com o major Rafael Martins, que foi preso na época, né, nessa operação no começo do ano. Mas, enfim, esses eram os quatro participantes da reunião, que era a reunião do quê? Discutir as estratégias e ações clandestinas para o que eles denominaram da Operação Copa 2022, que consistia em capturar e provavelmente assassinar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Durante essa reunião, eles analisaram os recursos que eles precisariam, recursos humanos, logísticos, dinheiro, quais as táticas e técnicas militares que seriam usadas e como se daria essa operação clandestina. O resultado disso foi avançar o planejamento desse golpe, dessa tentativa de assassinato, e deliberar sobre quanto que precisava de dinheiro, precisava de logística, já definia as técnicas de anonimização, ou seja, de não para não serem identificados, eles têm lá um manual do próprio Exército de como se anonimizar, usar nomes falsos de terceiros ou codinomes. Só fazer um parênteses Essa aí. reunião resulta, 2 dias depois, na já no pós da reunião, o Rafael Martins, o Major Rafael Martins, que tinha ficado responsável por operacionalizar o ataque contra o Alexandre de Moraes, ele questiona o tenente-coronel Mauro Cid, chefe de ordens do Bolsonaro, se teve alguma atualização no plano que eles haviam discutido na casa do Braga Neto e ele, Rafael, se compromete a elaborar uma estimativa dos custos para hospedagem e alimentação e os custos materiais que os oficiais das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, que iam participar desse crime, precisariam, né? E ele faz uma estimativa junto com o Coronel Cid ali, trocando mensagens, de que cerca de R$ 100.000 talvez bastassem para operacionalizar esse dia específico que eles batizaram de Copa 2022. Até aí, tá Só um, claro? só um Vale algum detalhe? parênteses. Só um parênteses. Acho que Primeiro, você tá mudo, Thales, ou eu não tô te ouvindo. mas ele não está mudo aqui. Ah, não, não, sou eu, falha minha. Agora eu o quê? Por isso que antes eu Não. tentei, mas. O defeito era na pecinha aqui desse lado do computador. Ah, tá. Só um parênteses. Primeiro, o nome da operação que eles tinham, que era Punhal Punhal verde e amarelo. Verde e Amarelo. Segundo, esse planejamento de assassinatos, cara, é muito mais violento do que o golpe de 64. Muito mais. Eles estavam com uma disposição para a violência, para a truculência, muito maior do que o golpe de 64. O golpe de 64 era uma coisa assim: olha, é, vamos dar um tempo aí no esquema civil para poder restabelecer, para poder tirar os comunistas e restabelecer, mas sem grandes mortandades, tanto que não teve grandes mortandades, não teve nenhum No tiro. primeiro momento, né? É, Só depois, quando eles perdem o é. controle ali Eles não, desse isso. tipo de oficial do exército dentro É, do golpe, né? O golpe dentro do golpe, né? exato. Que foi dado depois pela turma que o Bolsonaro tanto Sim, bate palma, né? Que são os exato. truculentos. Então, era uma coisa truculenta pensada desde o início. E Impressionante. esse tipo de tropa, essas forças especiais, elas não estão lá para criar uma frente de batalha e ficar tirando no inimigo à distância. Não. Elas É. estão lá para eliminar alvos. Elas são especializadas justamente nisso, né? Em Além de matar, várias outras punhal. coisas, como desinformação. Exato. Então, eles são capazes, eles são treinados para saltar de paraquedas, para fazer mergulho autônomo, para fazer guerra na selva, no caso da Força 3, que é a que o tenente-coronel comandava na Amazônia. Enfim,
não são forças regulares, né? Quer dizer, são regulares no sentido de que fazem parte do quadro, mas são as forças especiais, são chamadas forças de elite, são os caras que supostamente mais podem dentro do exército. Mas a gente vai ver que podem, pero não muito, né? Porque nesse dia 14, quando o Rafael, o major, conversa com o Mauro Cid, ele dá a entender que sobra entusiasmo, mas falta dinheiro, que até então não tinha recurso nenhum. E daí pede ajuda para o tenente-coronel Cid para ele conseguir dinheiro. Aí quando você vê aquele dinheirama que foi encontrada na casa do coronel Cid quando ele foi preso, num cofre, você começa a entender para que eles precisavam de dinheiro, né? Mas, enfim. Aí no dia seguinte, o Rafael Martins, o major Rafael Martins, envia para o tenente-coronel Mauro Cid um arquivo protegido intitulado Copa 22, Copa 2022. E o conteúdo é enviado via WhatsApp. Teve o sistema UNA de comunicação do Exército estava bugado nas palavras do major Rafael Martins, aí eles apelaram para o WhatsApp, né, para a iniciativa privada. E o que tinha lá? Necessidade logística, né? O que ia precisar de hospedagem, de alimentação, de transporte das pessoas e quais materiais eles precisavam comprar. E dava uma estimativa de quanto isso ia custar. E detalhava já os codinomes, como é que iam ser as técnicas militares que iam ser empregadas, como é que ia funcionar o processo de anonimização, de você usar nomes falsos ou codinomes para se comunicar, e cogitava a convocação de mais militares que viriam do Rio de Janeiro para participar do crime. E o Coronel Cid o Tenente-Coronel Cid é taxativo, ele só vai precisar. Ele não, o Rafael levanta a possibilidade e o Coronel Cid fala: não, vai precisar de mais gente. E no final, o Rafael avisa pro Cid, lembra? O Cid falou: ó, Cid, apaga o arquivo aí após a sua visualização, para não deixar rastros, né? Que já É uma mostra a incompetência, natureza né? da conspiração. É uma É, incompetência. O sistema já não estava funcionando, aí faz por WhatsApp. É uma incompetência geral, né? é, eles tentaram, né? Eles apagaram, só que a tecnologia tá mais de recuperação de dados está muito mais avançada do que a capacidade de anonimização ensinada para a elite do Exército Brasileiro, né? Bom, aí, Thales, olha que curioso, que curioso. 2 dias depois, isso aconteceu no dia 15 de novembro. No dia 18 de novembro, 3 dias depois, tem aquela famosa cena flagrada em vídeo na porta do Palácio da Alvorada, em que o general Braga Neto diz para os bolsonaristas que estão lá acampados, implorando para que eles façam alguma coisa, Calma. para eles não perderem a fé. Ou seja, vem alguma coisa aí, mas eu não posso dizer. Ele não estava se contendo. Se conteve no fim, mas quase não estava É. conseguindo evitar. Porque era para ele ter passado reto. Você vai fazer um plano secreto de assassinato, você não vai ficar dando pista, né? Mas ele não estava se contendo de emoção. Entrega isso na porta do Palácio da Alvorada, registrado em vídeo, Thales. Essa é a cúpula do Exército Brasileiro, né? É uma competência maravilhosa, né? Essa Bom, edição. aí o tempo passa, eles trabalham na organização do plano. No dia 6 de dezembro, Thales, acontece uma coisa descrita pela Polícia Federal. Estou me baseando aqui no inquérito, que me parece que beira o inacreditável. O general Mário Fernandes, general, foi preso agora. Era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele era o sub de outro general, que era o secretário executivo da presidência, me escapou o nome dele agora, depois eu lembro aqui. Daquele bando de general, tinha general demais dentro do palácio na época do Bolsonaro, a gente não lembra todos eles. Era o Eduardo. Bom, deixa pra lá. Aí, o que o general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da E República, que se faz? tornou. Ele teve um tempo como ministro interino, se eu não me engano. Também. Mas nessa época, e com o Bolsonaro dentro do palácio, pela cronologia que a Polícia Federal faz, ele imprime o documento detalhando o golpe do dia
15 de dezembro, que era para capturar e matar o Alexandre de Moraes. Ele imprimiu na impressora do Palácio o documento do golpe. E aí chega finalmente o dia 15 de dezembro da ação, dia da ação, Copa 2022, e aí eu vou dar a cronologia hora a hora. Agora, vê só, tem também aí um sentimento de impunidade, né? Você vê que o Mauro Cid imprimiu no Alvorada a vacina, o cartão de vacina falsificado, achando que nunca vamos ser descobertos, né? E esse outro aí imprime no Palácio do Sim. Planalto a coisa do golpe. É assim, de duas uma. Ou é a gente sabe que vai ganhar e que não vai sair daqui, ou a gente sabe que vai perder, mas a gente não vai sair daqui de jeito nenhum, entendeu? Não vamos deixar. Então pode imprimir, deixa aí os arquivos da impressora, não destrói a impressora, não destrói nada, deixa aí, porque a gente não vai sair daqui da presidência, né? Não vamos sair, não vamos deixar mais o poder, vamos tomar nem que seja pela força. Nem que seja pela força, não, pela força, porque já tinham Pela- perdido na urna, né? Aí na fatídica noite do dia 15 de dezembro, o Alexandre de Moraes estava no prédio do Supremo Tribunal Federal, no meio de um julgamento do orçamento secreto. E os conspiradores se espalharam por Brasília numa ação tipicamente militar para capturar e provavelmente matar o Alexandre de Moraes. Tinha uma pessoa que era o Major Rafael Martins, cujo codinome era Diogo Blast, parado no estacionamento na frente de um restaurante perto do Parque da Cidade, aí em Brasília. O Parque da Cidade fica na parte norte ali do plano piloto. Se você imaginar o avião, ele fica na asa sul, para cima da asa, né? Que É, seria, né? E ele estava ali do outro lado do parque, bastava ele atravessar o parque que ele já estaria na frente do prédio onde morava, não sei se ainda mora, mas na época morava o Alexandre de Moraes, na quadra 312 Sul, bloco K, que dá de frente para a Avenida W3, que é justamente a avenida principal ali da parte norte da cidade, que é mais próxima do Parque da Cidade. Pois bem, o Rafael estava lá de butuca numa moto para fazer a exfiltração. Eles chegam a usar esse termo, que é uma ação clandestina de retirada dos agentes infiltrados junto ao inimigo. Quer dizer, nem para disfarçar, né? E aí o usuário codinome Brasil, a Polícia Federal dá vários elementos que levam a crer que ele estava muito perto do prédio onde mora o Alexandre de Moraes, esperando o Alexandre de Moraes voltar do Supremo. Eles calculam os tempos de deslocamento que ele teve, as dicas que ele dá, para mostrar que era a provável localização em que ele estava, né? E tinha um comandante não identificado da operação, tudo isso num grupo de mensagens instantâneas, né, trocando mensagens, e que era o Teixeira Lafayette 230, que fica dando as ordens. Não, aguarda aí, espera mais um pouco, né? Mantenham suas posições. Aí, às 20h53, quer dizer, meia hora depois de o Rafael Martins e o Brasil dizerem estou em posição, esperando para fazer ação, eles compartilham uma notícia de que o julgamento no Supremo estava sendo postergado, estava tava demorando mais do que o previsto. E aí eles perguntam, e vai abortar? Né? Vai acabar? Vai continuar? E o Áustria, que é um outro, também estava envolvido na operação, questiona se o jogo ia ser cancelado. E aí, às 20h57, vem a hora para eles se desmobilizarem, né? E porque o Alexandre não ia chegar no horário previsto, ou aconteceu algum outro chabu que eles não tinham previsto. E aí, Thales, é uma demonstração de incompetência a partir desse ponto, que só não dá pena porque eles são criminosos, né? É, a instrução é para eles saírem de onde estavam e voltarem para um ponto
previamente combinado, onde seria feita a exfiltração de todo o grupo, né? E aí o Gana não estava a pé, porque eles não quiseram deixar rastros, né? E ele não podia chamar o Uber, porque senão ia dar prova, né? Pelo registro do Uber que ele tinha estado lá. Então ele vai procurar um táxi a pé e Em vai Brasília. andando em Em Brasília, Brasília, que é um lugar que não táxi. tem táxi, Os táxis não certo? ficam andando na rua à espera de um cliente. Aqui não dá para fazer isso como faz em São Paulo. Não faz. Exato. Então, ele ciente de que na rua, na W3, ele não ia achar táxi nenhum, ele vai em direção pela W3 a um shopping que tem ali na Asa Sul, na W3. São 2 quilômetros de distância o shopping. Então, ele anda por 20 minutos, chega lá no ponto de táxi do shopping e daí ele conta assim: Ó, tinha um maluco aqui, mas ele estava saindo para pegar um cliente, mas falou que ia avisar um companheiro para vir aqui pro ponto para me pegar. Aí ele fica ali um tempo esperando o maluco, e o maluco obviamente não aparece. Ele manda outra mensagem dizendo: Ó, não estou conseguindo pegar táxi, né? Ele estava nesse shopping chamado Pátio Brasil. E daí o Gana, que era o Rafael Martins, um outro envolvido, se oferece para ir pegá-lo lá, mas combina um outro ponto. No final, esse cara andou 1 hora para conseguir ser exfiltrado da operação mal sucedida de assassinato do Alexandre de Moraes na noite do dia 15 de dezembro. Bom, que a gente tira disso daí? Que a ação foi planejada meticulosamente, custava uma grana, R$ 100 mil, e foi abortada porque por mudanças no que eles chamam de cenário operacional, né? A vítima não estava no lugar combinado, né? Não combinaram com o Alexandre de Moraes direito, ele não apareceu e daí tiveram que cancelar a ação. Não teve prisão, não teve confronto, não teve nada, mas estava evidente que o Alexandre de Moraes estava sendo monitorado e que tinha todo um plano para atacá-lo. Porque, Thales, eu pergunto, se você vai prender o Alexandre de Moraes, você vai mandar uma pessoa só, sem carro? Ele vai tirar o Alexandre de Moraes lá como? É, é, Era para matar o Alexandre de Moraes, é óbvio, claro. né? Não tinha como, não tinha outra explicação. É o punhal verde e amarelo. Exatamente. É a única, daí, né? É a lógica, a conclusão lógica que se chega. Então, essa é o relato dos fatos de parte da operação, né? Depois Eu rio teve, da incompetência, mas devia chorar, né, pelo Brasil, né? Porque sim, realmente é um negócio de doido, né? De doido. Que os nossos militares sejam tão incompetentes e que planejem uma coisa dessas, né? exatamente. Aí, Thales, eu acho que a gente pode encerrar essa. A gente já falou, já falei demais aqui, mas eu acho que o balanço, você que deu, a gente conversando previamente, você deu a síntese dessa história, né? O que previne, o que evitou que a tragédia se consumasse? Falta de apoio e incompetência. Falta de apoio e competência evitaram assassinato de Alexandre de Moraes e a síntese desse bloco, baseada única e exclusivamente no relato frio da Polícia Federal. Um relato factual, né? Não é assim, Factual, minuto a minuto, minuto dia a a dia. minuto. Bom, Impressionante. Thales, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para falar um pouquinho sobre as consequências dessa catástrofe aqui. Perfeito.